Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso, ensina-me a amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Boa noite para todos. Vamos celebrar hoje pela família Bergni, pela família Marques, pela saúde de Dona Elvira e família. Ana Morim Lima pede por todos os doentes, por todos que estão na linha de frente. Binha Magalhães pede pela sua saúde e a saúde da sua companheira e da sua mãe, de avó e de sua cunhada que está na UTI. E pela saúde de todos nós. Elza Maria pede oração por todos. Rosiane Santos, paz e bem, peço oração pela saúde de Luciano Pacheco e Oswaldo Conceição. Deus restaure a saúde deles. Rita Guerra, sua bênção, Padre, peço oração pelo fim dessa pandemia mundial. Boa noite, Padre. Peço uma oração para aqueles que estão trabalhando na área de risco. Peço outra oração para meu amigo Alex. Merivaldo Pereira dos Santos pede oração pela recuperação da saúde de seus pais e sobrinhos que estão com vírus e principalmente por sua mãe que não quer se alimentar. Zilene Chagas. Boa noite, Padre. Peço pela cura de todos os doentes, pela saúde física e mental de toda a humanidade e que o Senhor receba em seus braços sua amiga enfermeira Leila, que retornou hoje para a casa do Pai. Inês Silva, boa noite, Padre. Peço oração para que essa pandemia tenha um fim, que Santo Antônio interceda por nós, pela saúde de todas as pessoas que trabalham na linha de frente. Pede para o amigo Fábio Barbosa, que se encontra de Covid-19, pela saúde das famílias Silva, Aragão, Assis, Adamastor, Cirino, Davi, Farias, Neves, Doralécio, Rezende, Silva e Silva Santana, Cardoso Santos, Batista, obrigado. Gisélia pede oração por ela mesma, pela sua família e por todos. Escutadas e lidas as nossas intenções, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso
E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar a palavra de Deus nesse tempo comum. Afinal, passamos da Páscoa e Pentecoste e hoje, dia 1º de julho, começamos o tempo comum. Início do primeiro livro de Samuel. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, efraimita. Elcana tinha 2 mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Elcana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhe cabiam. A Ana, embora amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela provocava do mesmo modo, e Ana chorava e não comia. Então, Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Relevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso,
Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o reino já se completou, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós passamos por todas as festas mais importantes desse tempo litúrgico e hoje nós abrimos as portas para darmos o bem-vindo ao tempo comum. O que é que se chama de tempo comum ou de tempo ordinário? É o recomeço da liturgia católica com os primeiros passos de Jesus na sua vida pública. Isso é, se retoma toda a trajetória como se voltasse ao início para que a igreja reflita, amadureça e absorva com maior intensidade os fatos que irão circundar naturalmente a vida de Jesus e vão refletir na própria igreja. Hoje a história que temos é o drama de uma mulher chamada Ana, que é uma das mulheres de Samuel e que de Sufita, oriunda de Ramá, que tinha muitas mulheres. Aqui você vê que nessa época a poligamia era possível em Israel. E essas outras mulheres, todas elas deram filhos ao nosso devoto, completamente devoto do templo, que fazia suas ofertas, ao nosso amigo o Sufita. E de fato, esse homem, o famoso Elcana, ele naturalmente era feliz com suas mulheres. Quando deu tempo, dava a porção a cada um para oferecer ao templo como um dom e reconhecimento da bondade divina. Só que aí uma das mulheres aproveitava para tirar proveito disso e humilhar a Ana. A história de Ana é uma história muito complexa, que tem grandes performances psicológicas. Por quê? Quando o homem se casava com a mulher e a idade máxima era de 22 anos, 19 a 22, porque se casava com 13 e 14, essa mulher estava na plenitude da vida, mas o caso de Ana é que ela é estéril, como vai ser também um caso de Sara. E sendo estéril, não podendo ter dado um filho a Elcana, ela tinha os seus direitos diminuídos diante da família. Quando não era humilhação, era uma outra forma de fazê-la entender que ela era naturalmente inferior, porque não dando um descendente a Elcana, ela era tida popularmente como uma mulher seca, uma mulher amaldiçoada, que não foi capaz de dar uma descendência ao seu marido. A gente olhando hoje assim, parece uma coisa simples, né? Mas não. É uma coisa muito séria no tempo e que muitas mulheres, às vezes, passavam a vida completamente doentes, né? Do ponto de vista mental, porque não conseguia. E o nosso Elcana, para agradar a Ana, diz: olha, é melhor, eu sou melhor do que 10, 12 filhos, sei lá. Essa expressão é uma expressão consoladora que quer fazer de Ana alguém de fato que continue
viva feliz nesse ambiente poligâmico o qual todos viviam. Não é nada agradável para uma mulher de Israel não ter um filho, sobretudo masculino, porque ela estaria sempre em desigualdade, isso é, na parte inferior da condição matrimonial, porque não tinha dado um filho, porque os homens se casam para terem descendentes masculinos. Por quê? Porque de fato serviria para aliar-se à promessa de Abraão, que quando fala do povo, fala sempre no sentido masculino. Serviria de fato para o trabalho manual e para a guerra, se por acaso existisse, e serviria naturalmente para acompanhar o seu pai no trabalho do dia a dia. Então era muito importante ter um filho do sexo masculino dentro da família. E todo o livro de Samuel vai passar por esse drama de Ana. Esse drama que mais tarde será premiado com o filho que Deus vai concedê-la em um dia de oração no templo, e ela vai ter essa graça que é ter um filho. E toda mãe sabe como é importante o filho. O que precisa fazer para deixá-lo sempre em boa condição, em condições de enfrentar o mundo, em condições de igualdade com os outros, os seus companheiros, e assim vai. Só de fato entende filhos quem tem filhos. E só de fato quem não tem filho entende o que é não ter um filho. É o caso de Ana. As outras mulheres entendiam muito bem porque os filhos eram protegidos radicalmente pelo pai ou Elcana. Mas Ana não tinha filho. Então a gente hoje coloca diante de Deus, né, o drama dessa mulher, que é o drama de muitas pessoas que desejariam ter um filho e não têm. E faz muitos recursos. Por quê? Porque ela era estéril. E aqui o autor coloca a esterilidade certamente por falta de outra informação do tempo, né, como um castigo divino. Hoje sabemos que a esterilidade nada mais é do que uma condição que pode ser temporal e pode ser definitiva, da condição essa que trata naturalmente da questão da mulher, mas também tem esterilidade masculina, homens que não podem gerar filho. Mas aí é um caso mais moderno, mais de natureza acadêmica, que não cabe no momento. O fato é, a esterilidade, sabemos hoje que é uma realidade que incomoda muito e que, de fato, hoje já temos inúmeros tratamentos capazes de condicionar a vida humana a gerar um filho, uma filha, ou dois, ou três, ou tal, por meio de novos tratamentos. Afinal, a biomédica, a ciência evolui de tal forma que muitos desses problemas que foram tratados na ótica religiosa, o castigo de Deus ou de deuses, hoje já se sabe que é uma afirmação e uma, eu diria, incapacidade natural de muitas pessoas que já se trata hoje e já se alega com a vinda dos seus filhos. Ora, eu dizia antes, no início da celebração, que o tempo comum começa já com a atividade pública de Jesus. E hoje o que é que ele faz? Ele, passando pelo Mar da Galileia, ele viu os apóstolos e chamou os primeiros. Isso é, João Batista foi preso. Então Jesus, para evitar conflito contra os herodianos, né, e os soldados do templo, ele atravessa e vai para o Mar da Galileia. E quais são as primeiras palavras de Jesus no Evangelho? O Jesus maduro, pronto para a missão, que já recebeu de fato, né, as condições necessárias, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão ao Evangelho é a conversão à prática da vida do próprio Cristo. O Evangelho será o ensinamento de Jesus, não separado da sua vida, mas completamente unido à sua vida. Portanto, não pode existir um Evangelho desconfigurado da vida, da paixão e da morte do Senhor.
Então, com esse reflexo bem espelhado em nossa existência, nós compreendemos que o reflexo da conversão é o reflexo de Cristo na minha vida. Que a conversão é um processo que começa por um chamado. A palavra metanoia, que há muito tempo foi interpretada por virar-se 360 graus, ela traduz, na verdade, uma coisa em movimento. Como seria isso? Alguém que está andando e Jesus o chamava, e nesse virar-se para ver quem era, ele fazia esse movimento completamente. Ele voltava ou parava e escutava, e então Jesus fazia de fato o seu chamado. Isso é, a conversão é o momento do chamamento de Jesus que faz de qualquer forma o homem refletir sobre a sua vida, retornar ao novo ponto de partida ou ao próprio ponto de partida, mas com uma outra reflexão, com outro olhar, com a outra forma de entender a própria vida. Por isso que é importante a conversão. Sem ela não podemos ter acesso ao mundo de Jesus. Converter-se é voltar-se, mostrar interesse às coisas novas que Jesus está nos propondo. E aí, a conversão não é uma coisa meramente humana. Nós somos tocados por essa palavra, permeada de espírito, graça e vida, que sacode o nosso coração, faz nossa existência transparente a quem nos conhece e provoca essa completa mudança de vida quando aceitamos aquilo que Deus nos propõe em Cristo Jesus, nosso Senhor, para ser o princípio de uma nova vida. Então, esse aspecto que nos é colocado hoje, ele, ao mesmo tempo que é o princípio de um encontro com Jesus, ele trata naturalmente de um encontro comigo mesmo. A conversão me faz repensar que direção está indo a minha vida e como ela pode mudar mediante o que me propõe Jesus de Nazaré. Dando um exemplo concreto, né? O motivo da conversão é porque o reino está próximo. Na cabeça de Deus, o reino, na verdade, era a vinda de Deus para julgar a humanidade. Então não tem mais tempo para esperar. João Batista vai dizer, olha, o machado já está na árvore. E a árvore que não der fruto será decepada, será derrubada, será cortada, não importa a terminologia. Converter-se a quê? Ao Evangelho, que na prática é o próprio Cristo e o seu ensinamento. Então, no dado prático, o que é que Jesus faz? Jesus é o homem que convida as pessoas a se converter. É o mensageiro de Deus. O mediador entre Deus e os homens que convida os homens a se converterem porque tudo o que se esperava já está próximo. E já está se realizando no meio deles. Por isso, quando Jesus vai no encontro de Pedro, né, de Tiago e João, segundo o nosso Mateus, ele encontra homens que estão trabalhando pela pesca porque eram pescadores de profissão. Então Jesus, olhando esses homens da Galileia, chamados Simão e André, que são irmãos, viu nesse perfil pessoas capazes de ajudarem no crescimento desse reino. E aqui tem um dado importante: converter-se, chamamento, não é para todo mundo. Cada um é chamado para uma coisa diferente na igreja. Aqui esse apelo de Jesus é para pessoas que certamente ele já conhecia muito bem. Imaginemos que Jesus deve ter a média no máximo aqui de 30 anos. Já conhecia muito bem toda a manobra da vida da Galileia, porque ele é um galileu.
toda forma de vida existente no ambiente e sabe já sobre as pessoas que ele quer, o perfil que ele deseja para a sua comunidade. Então, os dois primeiros, na verdade, é Pedro, o Simão, né? E também André, seu irmão. E Mateus faz questão de lembrar que eles estavam lançando o reino mais. Eles eram trabalhadores e servidores da pesca. E Jesus disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Se eu perguntasse a você, quais são as duas coisas mais importantes para o homem? Certamente você me diria: padre, a família e o seu trabalho. Porque se é um trabalho, você não mantém a sua família. E sem a família, você não tem como se estruturar pessoalmente na vida que você quer. Então, o chamado de Jesus o faz, de fato, repensar e largar as redes. Isso é, a terceira coisa que, na prática, é a primeira, que é a próxima terceira, que é aquela de seguir Jesus. Dando prioridade absoluta ao seguimento e colocando abaixo de Jesus a família e o trabalho. Parece dura essa expressão, mas na prática é assim que funciona. Quem abraçou o seguimento de Jesus, sobretudo aquele ministerial, sabe que na prática o mais importante é colocar Jesus no mesmo grau que está Deus, né? Lá no primeiro mandamento: adorarás o Senhor teu Deus, o amarás com toda a tua força, todo o teu coração, com toda a tua inteligência e com toda a tua alma. São os 5 elementos constitutivos do homem, enquanto homem, e que se colocam à disposição de Deus, assim como era antes colocado à disposição do trabalho e da família. Não quer dizer que esses homens tenham de fato, no primeiro momento, deixado de dar assistência às suas famílias. Porque muitos que seguiram também levavam suas famílias depois de um certo tempo. E Jesus continua, né? E chama-os para ser pescadores de homens. Essa expressão é uma expressão que sinaliza a grandeza, a quantidade e a qualidade da missão. Se eles são chamados para serem pescadores do homem, o mundo significa esse mar vastíssimo onde eles vão pescar esses homens com o seu anzol, que é a palavra que vai fisgar os corações humanos, os quais terão o privilégio de escutar essa palavra. Andando um pouco mais, Jesus viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no mesmo caminho, no mesmo serviço, no mesmo, de fato, profissionalismo, servindo aos seus pais. Era um pequeno negócio, né? E se pegava o peixe, alguns para vender e outros para levar para casa. Não tinha muita alternativa. Estavam na barca consertando a rede, dando a entender que hoje já tinham chegado da pesca de manhã, consertado as redes, que eram redes já usadas e tal. Hoje estava consertando para a noite sair a pescar. Mas logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Então, aqui Mateus narra a história das 4 primeiras vocações de Jesus, segundo o seu olhar evangélico. Mateus percebe que a esse chamado, esse apelo, essa condição apelativa de Jesus, os corações de Pedro e João, de Tiago e André, não resistiram e deixaram tudo. Absolutamente não sejamos radicais ou inocentes de pensarem que eles deixaram tudo no mesmo momento. A dialética do verbo que Mateus coloca é para mostrar a urgência natural do seguimento. Mas é claro que esses homens têm famílias, parentes, vivem na sociedade, não estão de pendurado no ar. E até, de fato, que fizesse essa escolha amadurecida,
Levou um certo tempo, porque Jesus precisava desses homens desapegar de tudo para que eles tivessem tempo também para aprender, meditar e praticar a palavra ensinada. Então, nenhuma vocação começa com a magia, o velocismo, né? O primeiro passo é ouvir o chamado. O segundo passo é aceitar o chamado. O terceiro passo é discernir esse chamado. E depois de discernimento, de experiências que fazemos, aí nós estamos prontos, amadurecidos para dar uma decisão. Esta mesma dialética lógico-formal e espiritual, ela foi o caminho, o qual os apóstolos tiveram que seguir para chegar à sua vocação, aquela que será causa de toda a felicidade da vida deles, mas também de todas as preocupações de suas vidas. Porque o chamado não é para ter a mesma vida que você teve, não é para ter uma vida melhor ou pior, é para ter uma vida com o Evangelho. E qual é a vida que o Evangelho oferece? Insegurança, incerteza, porque devemos crer na providência divina. Lembro que um certo momento da vida de Jesus, um escriba disse: Mestre, eu te seguiria aonde quer que tu vais. E Jesus respondeu: olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso é, as aves do céu têm seus ninhos, os pássaros suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Portanto, quem segue a Jesus, sobretudo na vocação ministerial, deve compreender, perceber que a mudança de vida não é de pobre para rico, não é de rico para pobre, nem de pobre para miserável. É uma mudança interior. E a mudança interior é, de fato, essa consciência religiosa e cristológica de que nós servimos a Jesus e que vivemos da providência, que vivemos de fato da insegurança, da incerteza, porque Jesus não nos convidou para sermos pessoas que mudaram sua vida para melhor materialmente. Esse estereótipo vai acontecer muito forte quando a igreja entra no império. Então ela perdeu a noção, o poder subiu tanto ao coração e à cabeça dos seus filhos que precisou passar 5 séculos, 10 séculos, lá no 15º, que a igreja começa a se desintoxicar dessa mentalidade até chegarmos ao Concílio Vaticano II, onde vai se falar muito da opção pelos pobres de uma igreja renovada, desintoxicada de toda essa ambição, ganância, essa forma de entender a vida como a dominadora do mundo ou de todas as potências que o mundo tem. E aí se começa de fato a rever centelhas vivas, reais, concretas do Evangelho no seio da igreja. No coração da igreja volta a brilhar Cristo Jesus, nosso Senhor, o ressuscitado, o Messias que retorna dos mortos. É por isso que muitas vezes as vocações elas são deturpadas. As pessoas querem ser, são chamadas para sacerdote, mas querem ser por esse motivo, por aquele motivo, por esse caso, mas não tem um motivo para você querer ser sacerdote ou querer servir a sua igreja de outra maneira. O motivo é sempre o mesmo, Jesus Cristo. Ele que vai decidir para você qual é a sua vocação. Dizia ontem a leitura de São Paulo, que aquele que dá os ministérios é Jesus. Isso é ele que
dá a você a vocação e coloca você no seu lugar dentro dessa família de Cristo chamada comunidade eclesial, igreja, povo de Deus, não importa. Portanto, se queremos ser sinceros e honestos, quando nos sentirmos chamados, a primeira coisa a fazermos é aprendermos a desapegar de tudo que era nosso. Deixar a alma transparente, o coração sereno, deixar o coração ser violado por essa graça divina na liberdade que a nós concede, para que ela possa mudar o meu coração, mudar o meu olhar em relação às coisas, em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação até a mim mesmo. A vocação é um transpirar de santidade que cai sobre mim e que ainda não sei nem como lidar com tudo aquilo que Deus está me dando. Quando a gente fala da pobreza, daqueles que querem ser isso para ter aquilo, é só uma bobagem, para não dizer imbecilidade. Se você prestar atenção ao Evangelho, tem um caso concreto em relação a isso. Quando Pedro, chefe da comunidade, perguntou a Jesus: mestre, e nós que deixamos tudo, casa, mãe, filho, terras, o que é que a gente vai ganhar depois? E Jesus disse: 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. E aí você vai dizer: poxa, quanto Jesus é generoso, 100 vezes mais. Se eu tivesse 1 metro de terra, eu terei 100 metros de terra. Se eu tivesse uma casa, eu teria 100 casas. Mas não é dessa forma. Isso é, para começar, o número na Bíblia ele se trata de proporcionalidade. Não se trata de matemática. Não é no sentido arquimédico que o número funciona na Bíblia. Mas quando você vai caminhando para e passo sobre as estradas da vida dos evangelistas, todos eles acabaram mais pobres do que quando começaram. E por quê? Será que Jesus os enganou? Claro que não. À medida que eles foram compreendendo e aceitando a missão, eles foram também assumindo a mentalidade de um outro Cristo. Isso é, não interessava mais a casa, a terra, o filho, a avó, nada. O que interessava agora era, de fato, já que compreenderam o tamanho e a dimensão da missão, era dedicar-se o máximo possível para se cumprir tudo que Jesus pediu. Então, qual é a lição disso aqui? É que a minha vocação não é para mudar de pobre para rico, ou de pobre para miserável. Não, é para ter uma vida de estabilidade, de qualidade mais espiritual. Não estabilidade ou qualidade material. E essa vida que de fato vem de forma gigantesca transformando a nossa existência, ela depende exclusivamente da nossa fé e da nossa confiança na providência divina. No crer que quando eu me entrego a esse Deus, Ele provê o pão nosso de cada dia. Porque Deus não nos chama a morrer de fome ou a morrer de sede. Deus nos dá segundo aquilo que precisamos para realizar a missão que Ele nos pede. Que Deus, nessa segunda-feira, derrame sobre nós esse profundo amor, esse amor providencial que nos concede segui-lo a cada vez, que criamos muito mais na providência divina do que nas certezas humanas, nas seguranças humanas, porque elas também falham e elas também passarão. Quem serve a Deus, serve no abandono, na incerteza, na insegurança.
porque Deus quer de cada um de nós que não depositemos exclusivamente nossa fé nas coisas, que não tenhamos terror quando as coisas faltam, porque a providência está vindo, está agindo segundo o tempo de Deus e não segundo o tempo dos homens. Portanto, amigos e amigas, cultivem, conservem, amem as vossas vocações, porque elas são um presente de Deus para mudar totalmente a nossa vida. Ofereçamos a Deus o pão e o vinho. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, das tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do vosso povo, que ela nos obtenha a santificação e o que confiantes vos pedimos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamaste das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos,
deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder
e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, onde quer que você esteja participando dessa Eucaristia, saude a quem está do seu lado com a paz do Cristo nosso Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Na comunhão, Jesus se faz pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Diante deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isso é o meu corpo, que do fogo fiz paixão e refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Oremos. Eu vim para que tenham a vida e a tenham cada vez mais, diz o Senhor. Deus Todo-Poderoso, refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos. Nós suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade,
por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando, né, que a campanha dos alimentos ainda continua e eu volto a pedir a você. Eu sei que você já sacrificou, já ajudou, já incomodou o vizinho, os amigos. Que tal incomodar mais uma vezinha só para ajudar os seus irmãos? Não importa o que você possa dar, qualquer coisa serve para nos ajudar e ajudar também as pessoas que estão esperando por esse alimento. Lembrando também que aos devotos de Santo Expedito, Heráclito continua à disposição de cada um de vocês. Basta falar com ele ou ir na comunidade para dispensar o seu dízimo, né? A igreja precisa do seu dízimo, da sua oferta, porque é dessa maneira que ela sobrevive. Como eu disse no Evangelho, não para luxo nem para enriquecer, mas para necessariamente se manter. E para nós o dízimo e a oferta é uma das atividades da providência divina que nos ajuda a manter essa comunidade há 19 anos e que a grande alegria de tudo isso é somente você. Lembrar também do meu canal no YouTube que ainda, lamentavelmente, não tem 1000 assinaturas, por isso não podemos ultrapassar essa barreira do limite, né, que limita a nossa capacidade de poder estar um pouco mais adiante. Começamos na semana, então ficamos cada vez mais preparados, cada vez mais seguros e protegidos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos em paz porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Fica com Deus, boa noite, e amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui para celebrarmos esta maravilhosa Eucaristia que o Senhor nos concedeu. Fique em paz.